Graças a Deus. Oh, Senhor amado. Senhor querido. Oh, Deus amado. Senhor querido. Queremos te apresentar agora a palavra, Senhor. Senhor querido. Senhor, nós queremos que o Espírito esteja falando à igreja. O Espírito é o que dá vida, Senhor. As tuas palavras são Espírito e são vida. Senhor, e nós queremos o teu Espírito ministrando aos nossos corações. Senhor, usa o meu falar. Senhor, abra o entendimento de todos nós. Nos dê humildade diante da exposição da palavra, Senhor. Queremos acolher a palavra com mansidão. Senhor, queremos colher os frutos que decorrem do nosso ouvir da palavra. Queremos a palavra frutificando, Senhor. Queremos que todas as sementes encontrem no nosso coração um solo propício, um solo bom, um solo fértil. Remove pedras, remove espinhos e nos dê um coração receptivo, Senhor, para que a palavra produza em nós a 30, a 60, a 100 por um. É o que te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Aleluia. Bom, irmãos, então vamos falar um pouquinho mais desse encargo, os discípulos e o seu mestre. Nós já temos dito para os irmãos que entre aqueles que recepcionavam o Senhor, aqueles que aceitavam o Senhor, tinham pelo menos dois grupos. Um grupo chamado multidões e um grupo chamado de discípulos. A princípio, as multidões estavam interessadas nos benefícios que o Senhor podia trazer para eles. Mas os discípulos, eles estavam interessados era no Senhor mesmo. André, irmão de Pedro, foi um dos primeiros que conheceu Jesus. E ele logo correu para falar ao seu irmão: Pedro, encontramos o Messias. Eles queriam o Messias. Eles queriam, era Jesus mesmo. Eles queriam, era Deus mesmo. Então o Senhor Jesus, para esses que se colocavam diante dele como discípulos, o Senhor então dava não só o benefício que eles necessitavam, porque nós somos seres humanos e necessitamos de muitas coisas, né? Precisamos de coisas o tempo todo, né? Como no testemunho da Dinha, para cada coisa precisa do Senhor, não é verdade? Precisamos do Senhor nos acalmando interiormente, precisamos do Senhor na sua soberania, movendo as coisas ao nosso redor, não é isso? Então, nós precisamos tremendamente do que o Senhor pode nos fazer. Mas no coração de Deus ainda há uma expectativa, que nós queiramos a Ele mesmo, que nós o amemos e que nós nos agrademos dEle. Então, o meu encargo hoje, falando dos discípulos, porque ser multidão, irmão, não tem muito o que falar. Se a palavra fosse para a multidão, a gente parava aqui e ia perguntar: quem está com dor de alguma coisa aí? Quem está precisando de emprego?
Então vamos trazer os benefícios do Senhor, mas não, né? Podemos fazer isso no final da reunião. Né? Mas já oramos bastante, né? Então acho que o Senhor já está cuidando de todos nós. Então agora nós temos que nos ocupar de amarmos o Senhor, querermos o Senhor, a pessoa dele. Então, hoje eu quero falar algo das imperfeições dos discípulos. Os discípulos são discípulos, não é porque eles são fortes, perfeitos, não. Os discípulos são discípulos porque eles têm algo no coração deles, que é agradar o Senhor. Os discípulos são discípulos, não é porque eles são fortes e determinados. Nós vamos ver que eles não eram assim, se tornaram assim. Mas não foi assim que o Senhor os encontrou, e não foi assim que o Senhor os chamou. O Senhor escolheu alguns, e o principal critério do Senhor, a não ser com Judas, que estava ali só para trair, e o Senhor, claro, sabia disso, o critério do Senhor foi aqueles que se identificavam com o grande amor de Deus, estavam dispostos a agradar a Deus. Mas eles mesmos não eram uma maravilha, não eram uma maravilha, se tornaram uma maravilha, não é? Pedro morreu maravilhosamente crucificado. André, o irmão dele, também. E quando ele foi caminhando para a cruz, eu não estou lembrado do lugar onde ele foi martirizado, ele era acompanhado por uma turma daqueles que desejavam a morte dele. Então, por causa do evangelho e da perseguição romana, André foi condenado à morte. Isso é tradição histórica da igreja. E quando ele ia sendo levado, as pessoas iam insultando, xingando, ofendendo, não é? Crucifica esse ateu, porque para os pagãos, os cristãos eram ateus, porque eles não acreditavam nos deuses, acreditavam no único Deus que é invisível. Então eles falavam, esses cristãos são ateus, e os pagãos gritavam assim. Não é gozado isso? Crucifica esse ateu. E o André ia caminhando, levado ali, né, certamente pelos soldados romanos, para o lugar da crucificação. E quando ele olhou a cruz, o lugar ele viu a cruz, ele disse, ó cruz, há quanto tempo te espero por esse encontro? Maravilhoso, né? Hã? Quanto tem almejado esse encontro, dia glorioso que chegou, e foi alegre para a cruz. Fiquem tranquilos, irmãos. Se o Estado Islâmico vier decapitá-los, vai ser uma delícia. Vai ser muito mais rápido do que uma crucificação. Vocês já viram um soldado islâmico decapitando um cristão ultimamente? Não, é rápido. Mas eles gostam de decapitar, né? Porque o Corão manda. Interessantemente, Apocalipse 5, quando abre o quinto selo, a alma dos mártires clama ao Senhor. Senhor, até quando não vinga o nosso sangue e de nossos irmãos? Aí o Senhor falou, calma gente, sossega um pouco mais ainda, porque não completou o número dos que têm de ser decapitados. Então o Estado Islâmico está fazendo um serviço maravilhoso. O número está chegando lá. E Jesus volta. Não é isso?
Eu estou tentado a passar um vídeo aqui para os irmãos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Acho que eu caí em tentação, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. É a entrevista. Não. É uma entrevista. É um locutor de rádio, possivelmente uma rádio cristã, entrevistando os parentes de dois irmãos, um irmão de dois irmãos que tinham sido decapitados pelo Estado Islâmico. Vê se você acha aí, por favor, irmão. Pesquisa aí, na hora que você achar, você me diz. Parecia que estava no jeito aqui. Entrevista com decapitados pelo Estado Islâmico. Eu achei que estava aqui no jeito. Bom, os irmãos acham lá. Acho que está aqui. Chocante. Ah, mãe. Não. Ai. Mais fácil os irmãos pesquisarem lá, não sei onde é que está. Acharam aí? É esse. Entrevista com parentes de cristãos egípcios decapitados na Líbia pelo Estado Islâmico, do programa Sati 7 Arabi. É uma rádio lá dos países árabes. هو أخو أحد الضحايا اللي حصل في الاعتداء عليهم في ليبيا. Só um minutinho. قل لي شعورك يا Está dando para todo بشير. mundo ler a legenda? Então vamos lá. قل لي شعورك يا بشير. قل لي، كلمني عن أخوك، كلمني عن إيمانك، كلمني عن اللي أنت منتظر من ربنا. ماليش واحد بس. يا حبيبي. انا ليا 2 اخوات. يا حبيبي اتفضل. 2 ليا الشهيد بشوي استفانوس كامل والشهيد سمايل استفانوس كامل اللي انا بتشرف بيهم في وسط العالم. يا حبيبي بشوي وصمائيل. بشوي وصمايل. بشوي 25 سنه، سمايل 23 سنه. يا حبيبي. دول شرف للمسيحيه وشرف ليا وخلوني ماشي رافع راسي يعني الحمد لله. يا حبيبي عظيم ايمانك. قول لي، كلمني عن ايمانك اللي انت رافع بيه راسك ازاي. خلينا نتعلم منه. دوا وعطاه لنا داعش ازيد من اللازم، يعني ان هو ما قطعش الفيديو وهم بيصرخوا وبيقولوا يا يسوع. يعني داعش هي اللي زودتنا في الايمان اكثر. هي Estado يا Islâmico. سلام. دجني.
عظيم إيمانك. طالما يعمل كده وما قطعش الصوت ان هو اخواتي كانوا لما يصرخوا ويقولوا يسوع، دي حاجه شرفتني ومشكور عليها داعش وتنظيم داعش كله. عظيم. دي حاجه شرفتني. ايوه. قول لي بقيه العيله عامله ايه النهارده؟ صدقني احنا عندنا الناس فرحانه، الناس لما تبارك لبعضها، مش حاله حزن، لا الناس بتبارك لبعضها. على استشهاد الكم العظيم ده من بلدنا، وكنيستنا تشرفت بيهم. طيب عايز احساسك تقوله لي لما حصلت الضربه الجويه على داعش في ليبيا وشفتوا مناظر الناس، قول لي انطباعك ايه يا بشير؟ بص انا عاوز اقول لك على حاجه. قول يا حبيبي. احنا من البدايه من عصر الرومان واحنا كمسيحيين بنستشهد. دي حاجه بتخلينا نحتمل اي حاجات. والانجيل برضه ما قال ايه؟ قال حبوا اعداءكم باركم لعنيكم. لكن هي الضربه الجويه اللي عملها دي كانت حج على الدوله انها ترد لينا جزء من الغليل اللي كان في وسطنا على طول الفتره اللي هم عايشونا فيها بس. لكن هم لو من يوم ما اتاخدوا كانوا استشهدوا احنا ما كناش عاوزين حاجه. يا حبيبي. لكن سؤال يا بشير. طول الفتره بس اللي قعدوا فيها دي هي دي الضربه الجويه بس تشتغل لنا اللي طول الفتره بس. عظيم ايمانك يا بشير. عايز اسالك سؤال بالايمان الحلو ده. اتفضل يا فندم. هل لو احنا طلبنا غفران ليهم انت تتضايق او حد جنبك يتضايق؟ غفران لمين؟ للي ذبحوا وللي قتلوا. انا النهارده كنت قاعد مع امي بقول لها يا امي ايه رايك لو عدى داعش ده اللي خد ابنك في الشارع هتقومي تعملي له ايه؟ قالت صراحه يعني مش كلام مزيف ولا كلام اما اقوله لك عشان صوته مسموع ولا حاجه. قالت لي انا هقول له اتفضل يا اللي دخلتنا الملكوت. ايه الجمال. صدقني بالامانه كلام مش اما بقول لك انا، ده كلام من على لسان امي. مصدق يا حبيبي مصدق. ويعني مره من غير تعليم، مره 60 سنه اما اقول لها ايه رايك لو داعش ده معدي في الشارع اللي هم اشخاص داعش دي معديين في الشارع وقلت لي طعام يوم اللي ذبح اولادي، بقيت اقول له ربنا ينور عينك يا ابني اتفضل يا رب تعالى اللي دخلتنا الملكوت. طب يا حبيبي بالروح الحلوه دي ممكن تطلب لنا طلبه من ربنا تصلي لاجلهم دلوقتي وانت على الهوا كده؟ يا رب اجعل دول ليهم نور لعينيهم يدخل يتنجوا منه. عظيم يا حبيبي. ويسيبهم من الجهل اللي هم عايشين فيه وعلى التعليم الغلط. امين يا حبيبي امين. بلغ تعازينا يا حبيبي لماما ولاخواتك وللاسره ولجيرانك المنكوبين زينا كلنا. شكرا يا بشير. شكرا يا حبيبي. شكرا. Nós não estamos falando de alguns séculos atrás, nós estamos falando de poucos anos atrás, talvez 2 ou 3 anos atrás. Essa é uma situação muito presente. Então nós estamos vendo pessoas que glorificam o Senhor com o martírio, né? Em tempos atuais. E dessa maneira foi que André glorificou ao Senhor quando ele viu a cruz preparada para a crucificação dele. Mas eles não eram assim belos e nobres num primeiro momento, não é? Pedro, nós temos mais detalhes dele, sabemos quantas vezes ele foi precipitado, né? Quantas vezes o Senhor precisou corrigi-lo, e por fim a mancada maior ficou para o fim, né? Foi negar o Senhor. Mas eles tinham algo no coração, que era agradar o Senhor. Isso é que fazia deles verdadeiramente discípulos. Um apreço pelo Senhor. Um amor pela pessoa do Senhor. Eles se agradavam do Senhor, não pelo que o Senhor pudesse dar a eles de amparo terreno,
mas eles se agradavam do Senhor pelo que ele era em si mesmo. Então isso é o que distingue basicamente um discípulo, alguém que pode ser classificado como discípulo, de alguém que seja classificado como alguém da multidão. Alguém que quer agradar o Senhor não consegue viver sem querer andar com o Senhor o tempo todo. Bom, então há essa característica no coração dos discípulos. Nós vamos ver algumas passagens da palavra de como a palavra nos instrui a querermos agradar o Senhor, ou sermos agradáveis ao Senhor, priorizando na nossa vida o que esteja bom para Deus, mais do que aquilo que esteja bom para nós. Porque aquilo que está bom para nós, mas não está bom para Deus, certamente vai nos trazer problemas. Aquilo que está bom para mim, mas não está bom para Deus, não pode verdadeiramente ser bom para mim. Então, quando eu priorizo que o que é bom para mim é o que o Senhor prepara para mim, é que o Senhor deseja para mim, então é que de fato eu vou estar entrando no que é melhor e mais adequado para mim, ao mesmo tempo em que eu vou estar honrando Deus acima de tudo. Certa vez Jesus foi perguntado por um escriba: qual o maior dos mandamentos? Não era uma pergunta com boa intenção, era uma pergunta para testar Jesus e pegá-lo em alguma falha. E o Senhor citou: o maior mandamento de todos é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todas as suas forças. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas o primeiro maior mandamento foi esse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento ou mente, de todas as tuas forças, de todo o seu coração, e tem mais um todo aí que eu não estou lembrado. Então percebe, todo o teu coração, todo. O que significa amar o Senhor de todo o coração? Significa que não há uma questão sequer no meu viver em que eu me ocupe primeiramente de agradar o Senhor. Tá bom para mim o que tiver bom para o Senhor. Então esse é o que quer agradar o Senhor. Então quem é que é aquele que agrada o Senhor? É aquele que ama o Senhor de todo o seu coração. Agora, esse que ama o Senhor de todo o seu coração e que só pode estar bem consigo mesmo, se estiver agradando o seu Deus, essa pessoa é uma pessoa falha. É uma pessoa que precisa de aperfeiçoamento. Então, um discípulo, por fim, perfeitamente discipulado por Jesus, ou nós agora, né? Discipulado pelo Espírito Santo, que nos ensina Jesus, por todos os meios que Deus nos preparou, que o Espírito Santo nos prepara. Então o Senhor preparou as Escrituras, preparou os ensinos na igreja, preparou toda a literatura cristã que possa ser edificante para a nossa fé.
E ainda há coisas muito pessoais, é o falar do Senhor no nosso coração. Então nós temos as Escrituras, temos a literatura cristã, temos as palavras que ouvimos da igreja e temos ainda a unção interior que nos ensina a respeito de todas as coisas. É isso que vai nos discipulando. É por esses meios que o Espírito Santo vai nos conduzindo a sermos aperfeiçoados como discípulos. E esse trabalho do Espírito Santo de nos aperfeiçoar como discípulos é basicamente um trabalho de formar Cristo em nós. Quem é que mais perfeitamente agradou o Pai? Jesus. Quem é de fato agradável ao Pai? Não é? Qual que é o único de quem o Pai pode dizer: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo meu prazer? Significando que Jesus, como Filho de Deus, Ele agrada perfeitamente ao Pai e não desagrada o Pai em assunto nenhum. Então, como é que nós podemos nos tornar essas pessoas que agradam a Deus e se agradam de Deus? Como? Se não por meio do trabalho do Espírito Santo trabalhar em nós aquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus. Ele agrada perfeitamente o Pai. Sabe por quê? Porque Ele se agrada do Pai. Os irmãos estão entendendo que tem dois sentidos? Ele agrada o Pai, porque Ele se agrada do Pai. O Pai podia dizer: esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer. Puxa, como é que Jesus despertava no Pai, não só como Filho de Deus nos céus, mas como Filho do homem na terra? Como é que Ele podia agradar Deus em tudo? É porque Ele se agradava de Deus, Ele se agradava do Pai, o prazer dele estava no Pai. Então não há numa relação humana, seja de pai para filho, de filho para pai, seja de marido para esposa, de esposa para marido, seja, vamos dizer, de empregado para patrão, não tem ninguém que seja capaz de agradar o outro perfeitamente. Por quê? Porque não se agrada do outro perfeitamente. Mas Jesus agradava perfeitamente o Pai, porque Ele se agradava do Pai. Então, o Espírito Santo nos leva, pelo trabalhar dele, Ele nos leva a termos Cristo formado em nós. E à medida em que Cristo vai sendo formado em nós, por esse trabalhar maravilhoso do Espírito Santo, que nos revela as Escrituras, que está conosco o tempo todo para nos instruir em todas as coisas, à medida que Ele vai trazendo Cristo para dentro de nós, nós vamos ganhando a compreensão de quão amável é o Pai, de quanto o Pai é perfeito em todos os seus propósitos para nós. Todo cristão, se ele for honesto mesmo, ele vai ter que admitir que ele já brigou com Deus. Se alguém disser: irmão, não estou lembrado de ter brigado com Deus, você não é honesto. É isso que eu estou querendo dizer. Você é um sem noção que não entende nada. Você se acha bom. Se você for diante do Senhor e deixar a luz do Senhor brilhar em você, você talvez vai descobrir que agora mesmo você tem muitos problemas com Deus. Você mesmo está muito indignado com Deus. Com respeito, principalmente com respeito a umas coisas que Ele está te pedindo e você não quer entregar. Agora mesmo você tem litígio com Deus. Ou não tem? Hã?
Se você não tem, se você me diz que não tem, é porque está te faltando muita luz. Tem trevas encobrindo o teu coração. Mas à medida em que Cristo vai sendo trabalhado em nós, por esse trabalhar tão maravilhoso, e sábio e paciente do Espírito Santo, Cristo vai sendo formado em nós e nós vamos descobrindo o quanto o Pai é perfeito. E que não há nenhum ato do Pai para conosco que não nos seja extremamente benéfico. Até mesmo aquilo que você fala, não é possível. Ali eu acho que Deus fechou os olhos e deixou acontecer. Ou ali Deus se negou a cuidar de mim. Tudo que Deus faz, tudo que Deus o Pai faz é perfeito. Mas em nós mesmos, no nosso natural, nós não estamos prontos para admitir isso. Só há um jeito de admitirmos isso e adorarmos a Deus, pelo que Ele é e pelo que Ele faz. Só há um jeito. O Espírito Santo não desistir de trabalhar Cristo em nós. Mas se Cristo está sendo formado em nós, nós chegaremos a dar a glória a Deus por absolutamente tudo no nosso viver. Então, se temos ainda alguma resistência, é porque está nos faltando mais de Cristo trabalhado em nós. Bom, mas o fato é que o discípulo, ele não é perfeito, mas ele está sendo aperfeiçoado. E o caminho que Deus, o Pai, encontra para trabalhar Cristo em nós por meio do Espírito Santo, o caminho que Ele encontra em nós, no nosso coração, é o coração de deixarmos Ele trabalhar. Mesmo a gente sendo turrão, rebelde até, mas no íntimo, Deus identifica em nós esse sentimento de nós queremos ser agradáveis a Ele. Quando eu era moleque, a gente cantava muito as músicas do Roberto Carlos. Decorava tudo aquilo. Tempo da Jovem Guarda. Tinha uma musiquinha que dizia assim: eu não presto, mas eu te amo. Isso está valendo para nós. Senhor, eu não presto, mas eu te amo. Então, eu quero mostrar alguns versículos para os irmãos. Romanos 12, 1. Para a gente ganhar tempo, os irmãos vão virando a página aí, tá? E eu não vou dar muito tempo para os irmãos procurarem, mas a referência está lá, Romanos 12, 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou que é o vosso serviço racional, ou serviço mais lógico, mais óbvio. Romanos 12, 1. Então ele diz para nós nos apresentarmos como esse sacrifício vivo, santo e agradável. Nos apresentarmos é uma questão de disposição. Eu não sou perfeito, mas eu me disponho ao aperfeiçoamento. Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Esse que está marcado aí.
aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então ele falou ali de algumas atitudes cristãs. E Paulo está dizendo que aquele que daquele modo serve a Cristo é agradável a Deus. Segundo aos Coríntios 5:9, Paulo fala de si mesmo e dos seus cooperadores. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Então Paulo, em tudo que ele fazia, junto com os irmãos que estavam com ele, era para serem agradáveis a Deus. A prioridade na vida deles é agradar a Deus. Agradar a Deus no seu comportamento, no seu caráter, de maneira que se o meu comportamento e caráter não se ajustam ao de Deus, eu quero que eles sejam ajustados. Se o meu comportamento é pecado ou de alguma forma ofende ao Senhor, eu não quero continuar assim e eu me entrego ao trabalhar do Espírito Santo. Então Paulo diz que ele em tudo se esforçava para ser agradável. Efésios 5:10. Eu não estou me preocupando com os contextos, tá, irmãos? Só para nós sermos rápidos, para a gente ver a importância disso. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não prove aquilo que você sabe não ser agradável ao Senhor. Tem coisas que nós podemos provar ou fazer ou querer e não sabermos que aquilo poderia ser desagradável ao Senhor. Mas se você sabe que aquilo não é agradável ao Senhor, rejeite. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Siga o Senhor. O que é a cruz ali naquele momento? É eu negar o que me parece agradável, por saber que aquilo não é agradável ao Senhor. Então o Senhor Jesus disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Então uma condição para ser discípulo e para negar ao Senhor é nós nos negarmos. Nos negarmos no quê? Naquilo que pode nos parecer bom e desejável, mas que a palavra de Deus ou o mover interior do Espírito diz: não toca nisso, não diga isso. Até mesmo ele diga: para de pensar isso. A gente gosta de pensar magoado, né? E às vezes gosta de pensar vingativo, né? Parece que enquanto eu estou pensando ali, parece que está, né? Eu tenho uma certa satisfação. Eu queria mesmo era dar um murro na cara dele, mas como eu não dei, eu fico pensando. Eu penso que o pensamento, eu acho que o pensamento é um território livre. Não é. O Senhor falou: se você odiar, você está matando. Se você olhar com intenção impura, você está pecando. Não, o pensamento não é um território livre. E o Espírito Santo pode falar: para de pensar isso. Aí você fala: eu vou parar, Senhor. Aí você descobre que você não consegue parar. Aí você tem que orar: Senhor, me ajuda a parar. Aí o Espírito Santo vai te ajudar. Aí você vai ficar um tempo ali, clamando ao Senhor, e o Senhor vai guardar a tua mente e coração em Cristo Jesus. Mas depende do poder do Espírito Santo. Esse Filipenses, Paulo está dizendo que ele recebeu ajuda financeira dos irmãos para ele e seus cooperadores no trabalho do Evangelho, e que isso subia como um sacrifício agradável a Deus. Então diz: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível ou agradável a Deus. Então esses irmãos aqui, quando cooperavam com Paulo, com a ajuda financeira, Paulo diz que aquela oferta subia como um sacrifício agradável a Deus. Olha aqui, ó.
para os jovens. Colossenses 3:20, filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Obedece, mesmo não querendo. Porque quando você obedece, mesmo não querendo, o Senhor fica contente com você. Olha esse aqui, ó. Esse aqui é duro, ó. Quanto aos servos, está falando de servos, mais exatamente aqui é escravo, né? Mas serve para nós que somos empregados. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões. Então ele está dizendo, sejam agradáveis ao seu Senhor. Aqui Paulo não está dizendo, mas em outro lugar ele disse, faça, não como ao homem, faça como para o Senhor. Talvez o patrão não é bom, seja injusto, até cruel, mas Paulo está dizendo, faça de maneira agradável. Mas como é que eu vou fazer de maneira agradável para esse homem aqui, que quando eu sair daqui vou pôr no pau, vou arrebentar com ele? Olha, o tempo que eu advoguei, eu lidei com algumas causas trabalhistas, e era o que eu mais gostava. Gostava no sentido porque era um dinheiro muito fácil de ganhar como advogado. Mas eu não aguentava mais aquilo, gente. Vou pôr no pau. Doutor, põe no pau aí. Ele nem sabe o quanto o patrão sofre para pagar. Agora mudou a lei, né? Pensa que é fácil ser patrão? E eu sempre estive do lado do empregado. Mas às vezes eu ficava indignado. Não falava nada, porque, afinal de contas, estava como advogado dele, né? Mas eu ficava indignado com aquilo. Então, um bom cristão, ele agrada o Senhor, procurando agradar o seu Senhor, o seu patrão. Não fala mal dele, não. Morda a língua e peça, Espírito Santo, me ajuda. Hebreus 13:21. Isso aqui são só alguns exemplos, tá, irmãos? Teriam muitos outros versículos. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade. Está falando de Deus, né? Operando em vós o que é agradável diante dele. Por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele. Então, irmãos, o tempo já foi. Eu ia mostrar um pouco das imperfeições dos discípulos. Mais exatamente o caso de Pedro, que a gente vê a semana que vem. O Pedro, ele era um irmão muito precipitado, de muita iniciativa. E ele sempre tinha uma boa não, né? Não era boa, era rápida só. Ele sempre tinha uma rápida resposta, uma rápida solução, uma rápida ação. Não é? Um dia chegaram para ele estava ali nas imediações do templo, e quem ia no templo deveria pagar um imposto. Aí perguntaram para ele, sempre para provar o Senhor, né? O seu mestre paga tributo? Ele falou, paga. Aí ele, se paga ou não paga? Ele tinha que perguntar para o mestre, porque o mestre é o mestre, quem ensina? Quem dá as respostas? Quem orienta? O mestre, mas não, ele já era assim. Aí ele vai até o Senhor, cadê o dinheiro para pagar? Ele falou, mãe, quem disse que eu pago? O filho
paga imposto na casa do pai? Pedro falou, e? E? Aí o Senhor falou, mas faz o seguinte, vai pescar, vai, que é o que você sabe fazer. E um peixe vai vir com uma moeda na boca. E aí você paga por mim e por você. Porque não vamos escandalizar a turma, né? Você falou que paga. E ele pegou a varinha, ou a rede, sei lá, e ele pescou um peixe com a moeda na boca. Imagina, isso levou ele a pensar muito, né? Pensar, se arrepender. E esse é o Pedro. Aí ele coroou toda essa precipitação dele, todo esse arrojo que ele tinha, natural, quando o Senhor falou, você vai me negar. Ele falou, eu não. Os outros podem, mas eu não. Ah, Pedro, ainda bem que eu já roguei por ti, porque o Satanás me pediu você, para te peneirar. Mas eu já roguei por ti e pelos outros, para que a fé de vocês não desfaleça. Aí depois ele vai lá tentar ser firme no que ele se comprometeu, e nega uma, nega duas, nega três, o galo canta, e o Senhor da onde está, Pedro estava meio distante do Senhor, mas o Senhor da onde estava, na hora que o galo cantou a segunda vez, o Senhor se voltou e encontrou Pedro aonde ele estava meio escondido. Ai, aquilo foi duro, irmãos. E Pedro saiu dali, chorou amargamente, né? Olhou fixamente em Pedro. Imagina assim, imagina que eu sou Jesus, você é o Pedro, tá bom? Cacaraca! Isso aqui da boca é eu que estou inventando. Eu pensaria, vacilão. Né? Mas o Senhor só olhou. O Senhor só olhou. E o Pedro saiu dali e chorou amargamente. Aí quando ele ressuscita, nós vamos ver isso com calma, ele diz para as mulheres, vai, conta para todo mundo, fala para os discípulos, para meus irmãos, e fala para o Pedro também, que eu estou vivo. Manda um recadinho especial para o Pedro. Pedro, nessa altura, devia estar inconsolável, né, irmãos? Como é que você ficaria se você negasse o Senhor? Mas isso a gente tem comunhão a semana que vem. Então os discípulos eram imperfeitos, irmãos. Mas eles tinham algo no coração deles, que era o que os fazia verdadeiramente discípulos. Eles queriam agradar ao Senhor. Mesmo Pedro, de maneira toda atabalhoada e confusa, sempre precisando ser corrigido, ele queria agradar o Senhor. Então, que o Senhor nos ajude e não desistamos de pedir ao Senhor, Senhor, me dá um coração que seja agradável a Ti. Amém? Senhor querido. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Senhor querido, como nós temos nos proposto a fazer, já da vez passada, se você sente necessidade de confirmar para com o Senhor, baseado na palavra de hoje, confirmar para com o Senhor um coração de querer ser agradável ao Senhor, vem aqui para frente, se posiciona. Vamos a isso que nós buscamos diante de Ti. Um coração que só queira Te amar e Te louvar, que queira Te agradar, Senhor. Senhor querido, Senhor, estamos muito conscientes das nossas imperfeições, o quanto ainda somos inadequados à Tua santidade, o quanto ainda nós somos inúteis aos Teus propósitos, mas nós queremos Te agradar, Senhor. Nós queremos Cristo, o Filho amado, sendo formado em nós. Senhor, leva adiante a Tua obra no nosso coração, porque só por meio de Cristo ser formado em nós é que podemos nos tornar
de fato agradáveis a Ti. O modelo é Cristo, o padrão é Cristo, o Senhor Jesus, que foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Aquele que aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, de maneira que em tudo se manifestou irrepreensível. Queremos ser como Ele, ó Pai. Querido Espírito Santo, ajuda-nos, trabalha em nós, nos dê a Tua cobertura, o Teu poder, esteja iluminando o nosso coração, despertando a nossa consciência para todas as coisas que são desagradáveis ao Pai. Senhor, completa em nós a boa obra. Senhor, conforme prometestes, é o que nós te rogamos, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, agora nos despeça em paz, nos leve em segurança para casa, em toda a sua paz, alegria e justiça. Amém.